Fala pessoal, que alegria estarmos aqui mais uma vez, iniciando mais um Isbel Talks, hoje com um convidado mais do que especial. Vocês talvez não vejam muito ele por aqui, porque ele é o cara que fica por trás das câmeras, o cara é fera. O melhor videomaker que eu conheço, assim, sem sombra de dúvidas, disparado, cara brabo. Tá conhecendo poucos. Tá conhecendo poucos, né? Mas é o melhor que eu conheço, cara, muito bom. Essa humildade dele também é contagiante. Bom, mas antes de iniciarmos aqui nosso momento e apresentar o melhor, o Eric Moraes aqui para vocês, quero falar algumas coisas para que você não esqueça, tá certo? Bom, com relação à nossa instituição como um todo, o Isbel, nós temos muitos cursos que podem ser oferecidos para você que não só deseja ser um teólogo, ser um pastor, estar à frente de algum ministério, mas que você deseja aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você tem interesse nisso, vai lá no nosso Instagram, na nossa bio, clica no link lá, entre em contato com a gente. Vai ser uma maravilha ter você estudando conosco aqui na instituição. Também quero reforçar para você se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que se interessam por esse tema. Vai ser muito importante ter você aqui com a gente. Curta o vídeo, compartilhe e comente aqui o que você achou desse momento aqui especial na nossa conversa, tá certo? Bom, vamos começar aqui agora, né? Eu acabei de falar a respeito dele já, um cara brabo, gente boa pra caramba, o Eric Moraes. Mas eu queria que você se apresentasse, cara. Fala um pouco mais quem é você, fala um pouco mais sobre a sua família. Conta aí pra gente. Bom, cara, sou Eric Moraes, né? Hoje estou com 41 anos, cara. 41 anos, cara. Não parece, né, gente? O cara tá conservadão aí. 41 anos, 16 anos de casado, pai da Sarinha, esposo da Fabiane Jung. E tô aí, cara, no Isbel desde 2012. Caramba, faz tempo, hein? Comecei no Isbel como coordenador de EAD, e aí foi transicionando até que o audiovisual dominou toda a minha vida e aí hoje eu produzo audiovisual para o Isbel. Mas, resumindo, hoje minha vida é Isbel, casamento, produção audiovisual o tempo todo, né? E contar uma história, assim, desde o começo até aqui da minha trajetória. São muitos processos, né, São cara? muitas coisas. Eu trabalhei em 11 áreas diferentes, né, até chegar aqui. Caramba, então, cara, vamos conversar sobre isso aí. Foi uma caminhada longa, né, até chegar aqui. E eu dou graças a Deus que eu cheguei aqui, estou aqui. Amém, cara. Às vezes o pessoal, até falando a respeito de carreira mesmo, né? O cara que está se encontrando na vida e tudo mais, o cara olha para um profissional como você e o cara faz, caramba, como foi que você fez para você chegar até aí? Mas você acabou de falar, cara, foram 11 profissões, né, cara, que você já trabalhou. Mas conta um pouquinho mais aí da tua história. Como foi a tua conversão, cara? No final das contas, você chegou aqui por meio de Cristo, obviamente, né, na instituição. Mas como foi que começou a tua história com Cristo? Cara, então, minha conversão foi uma coisa meio diferente, assim, mas eu acho que ela é ilustrativa para algumas coisas. E eu acho que a forma como eu conheci a Cristo, ela é uma forma muito, muito teológica. Eu acho que foi uma forma imagética, foi teológica e foi libertadora, assim. Eu vivia com a minha mãe, meu pai e minha mãe se separaram, se divorciaram, isso em 1996. E eu era adolescente típico, né, cara? E aí eu tinha me encontrado muito na galera do skate. Eu era skatista, né? Andava de skate o tempo todo. Anda de skate até hoje? Hoje a gente brinca, tenta, né? As dores não permitem muito, mas a gente tenta. A idade, as dores. Leva a Sara às vezes para brincar, né? Mas, cara, mas o skate para mim foi uma coisa muito boa, assim. Eu tinha minha galera, tudo, mas eu estava vivendo uma crise familiar muito grande, né? Uma ausência paterna. Aí a minha mãe também ficou grávida de um namorado nesse meio tempo, e aí já vinha essa rebeldia crescendo cada vez mais, né? Crescer sem pai, a minha mãe muito estressada dentro de casa por não ter um homem para ajudá-la, ela também se sentindo sozinha, tendo que sustentar tudo, e de repente ela se vê grávida também, né, cara? Vai ser mãe da Gabriela, da minha irmã, 15 anos de diferença nós temos. Então, nessa crise toda, cara, eu rebelde, né? E a gente tinha muitos conflitos em casa, até que um dia foi assim, o estopim, foi o dia que a gente brigou. E ela jogou uma cadeira, cara. Eu joguei uma cadeira na minha mãe aquele dia, grávida. Minha mãe veio com agressão física, eu devolvi a agressão física, e aí ela me expulsou de casa, cara. E aí, as coisas estavam bem ruins aquele dia. Aí, aquele dia eu considerei fugir mesmo, cara. E aí eu entendo por que algumas pessoas vão para as drogas, sabe, cara? Porque aquele dia ali a revolta foi tão grande, cara, que eu quis usar droga aquele dia.
Eu quis sair e falei, eu vou sair e vou usar droga hoje. Mas, por um momento, eu deitei na minha cama e eu fiz uma oração silenciosa. Eu pedi para Deus, falei, Deus, minha vida não vale a pena. Mas tu já tinha algum contato com Deus antes? Já não, até então não, cara. Até então não tinha. E eu falei, Deus, minha vida não vale a pena. Ou você muda, ou eu vou fazer alguma loucura na minha vida. Não sabia o que eu ia fazer, né? Mas na hora, na raiva, você pensa em suicídio, você pensa em usar drogas, você pensa em sair e morar na rua. Eu pensei mesmo, cara, pensei, porque o meu pai já estava distante de mim nessa fase da vida, né? Era adolescência, aí você se distancia do pai, meu pai acabou arrumando uma outra família, em outra cidade, então eu fiquei bem distante. Minha mãe, muitos conflitos, minha casa era um lugar que eu não tinha prazer de estar. Então, nesse dia, assim, cara, o céu se abriu, assim, porque essa tragédia que aconteceu ali da gente brigar, de agressão física, foi, para mim, onde Deus apareceu na minha vida, assim. Porque eu fiz uma oração silenciosa, na cama, falando que Deus tinha que mudar algo, senão eu ia fazer alguma coisa na minha vida. E, ao mesmo tempo, minha mãe estava muito nervosa, ela foi para o fundo do quintal onde morava uma tia, e ela estava chorando de raiva também, e ela foi desabafar lá. E o conselho que ela recebeu foi esse, fala com Deus. A minha tia falou, fala com Deus. Pede para Deus mudar isso. Vocês dois são mãe e filha, você só tem um ao outro. E aí passou uma meia hora, eu já estava pensando em levantar da minha cama para tomar alguma atitude. E aí, nesse momento, ela vem querendo se conciliar comigo. E foi muito legal, porque ela disse que Deus tocou o coração dela. Falou, Deus tocou meu coração e eu vim aqui te pedir perdão. Eu não devia ter... Estou sendo uma péssima mãe, e a gente tem que se amar, e a gente não pode se tratar da forma como a gente está se tratando. E ela falou uma coisa muito legal, cara. Ela falou, fica tranquilo, filho. Um dia eu e você vamos ser evangélicos. Ela falou isso, cara. Não sei, caramba, velho. Ninguém era evangélico da minha família. Provavelmente, ela entendia que o evangélico era uma pessoa mais comprometida com Deus, né? Porque nós viemos de uma origem católica. E provavelmente ela tinha isso no coração dela, que quando eu for para Cristo mesmo, eu vou uma religião mais séria, assim, né? Não estou dizendo que a matriz católica não é séria, nada disso, mas estou falando para ela, tentando entender a percepção da minha mãe, como era, né? Até porque as primeiras experiências que eu tive assim de espiritualidade foi na renovação carismática, quando criança. Uma tia minha me levava e eu me sentia muito bem. E aí, a partir desse dia, algo caiu no nosso coração, tanto no meu quanto no dela. E principalmente no meu, porque eu me converti primeiro. E eu comecei uma busca pessoal, cara. Só eu e Deus. Porque estava muito ruim. Na escola estava muito ruim. Todas as áreas da minha vida não estava legal, cara. O skate era a única válvula de escape, né? Porque no skate, você extravasava, né, cara? Era muito impacto. Muita canela queda. Roxa. Canela roxa, muito impacto e tal. Então, você extravasava, né? Você colocava toda a raiva ali na manobra e tal. E aí, cara, nesse período, eu comecei a buscar Deus sozinho em casa, fazendo minhas orações e pedindo para Deus transformar minha vida, sem saber aonde isso ia me levar, cara. E aí eu conheci um cara no skate que estava vivendo, assim, cara, uma experiência apaixonada por Cristo. O nome dele é Chico Louco. Chico Louco, se estiver ouvindo isso aí, mano, se você não tiver com Cristo, volta, mano, porque, mano, você foi, assim, um cara de Deus. Foi Jesus na minha vida. Eu encontrei Jesus andando de skate na figura do Chico Louco, cara. Chico Louco. E o Chico foi muito louco mesmo. O passado dele parece que foi bem louco. Eu não conheci muito o passado dele, mas a galera disse que é drogas e tal. Então, é um cara que foi bem louco na vida. Mas quando eu conheci ele estava passando por um processo de conversão e uma paixão muito grande por Cristo. Ele e a mãe eram acho que da Nova Aliança, e ele estava numa vida muito legal com Deus, cara. E esse cara exalava Jesus, assim. Né? Então, ele dava uma manobra e falava, glória a Deus, aleluia, mano. Tipo, ele andava de skate como se estivesse, cara, no templo, né, na presença de Deus, assim, o tempo todo. E eu não conhecia nada, cara. Eu era leigo totalmente. Eu não sabia nem que era Jesus direito, porque eu reprovei na catequese, pra você ter ideia. Eu não conheci ninguém que reprovou na catequese, porque era tão chato, cara, as aulas. Era tão maçante. Era uma cartilha que você pintava ali, fazia uns exercícios na cartilha. E eu achava tão chato que eu preferia cruzar a rua e jogar fliperama no bar do Gargamel. Então, o Gargamel fez eu reprovar na catequese. Né? Mas aí, cara, voltando à história do Chico Louco, então o Chico Louco, ele foi Jesus ali. E eu comecei a ser contagiado por aquilo. E ele sempre convidava, vamos na igreja comigo, cara. Né? No final do rolê, ele sempre falava, vamos na igreja, cara, vai para casa tomar um banho, vamos para a igreja. Vamos ver.
Nunca aceitava o convite porque eu tinha muito medo. Eu achava que você entrar numa igreja evangélica, você ia ter que deixar de ser quem você era. Né? Eu imaginava que eu ia ter que deixar de usar as minhas roupas largas, de ouvir os rocks que eu gostava. Mesmo com o exemplo do Chico Louco, cara. Mesmo vendo um cara na minha frente, eu ainda tinha esse medo, cara. E ele falava para mim, mano, é massa, você vai gostar. E aí, beleza, não fui. Só que aconteceu uma coisa, cara. Nesse meio tempo, eu andando com o Chico Louco, com a galerinha do centro, né? Porque eu tinha a galera do bairro, do skate, e tinha a galera do centro. E aí, andando com a minha galera do centro, eu fui pular uma escadaria. Ela devia ter... o quê? Da altura dessa televisão, talvez. Era alto, tu era bom então, né, cara? Da altura dessa televisão. E aí o skate escapou e veio na minha traqueia, cara. E na hora que o skate escapou e bateu bem na bolinha aqui, né? Aí eu fiquei sem voz, cara, uma dor. E eu fiquei desesperado, ele não conseguia falar. Porque eu estava sem voz. Eu queria falar que eu estava sem voz, que eu estava com medo. E os caras perceberam que o negócio foi feio. E aí o Chico Louco falou, cara, vamos ali no meu apartamento. Eu vou passar um remédio lá. Subi lá, cara, ele passou um negócio muito cheiroso no meu pescoço. E depois passou um óleo no meu pescoço. E falou, fecha os olhos. E fez uma oração, cara. Aí eu peguei, cara, ele terminou a oração, cara, não tinha mais nada, um inchaço, nem o vergão, nem nada. Eu falei, cara, o que você passou aqui, mano? Ele falou, passei mirra. Sabe o que é mirra? Eu falei, nunca ouvi falar. Ele falou, foi um dos presentes que deram a Jesus quando ele nasceu. Eu falei, e passei um óleo também, eu ungi seu pescoço. Sabe o que é unção? Eu falei, não sei também. Não faço ideia, né? Aí ele não explicou muito bem, ele só falou assim, é uma coisa da igreja que a gente uma faz. Coisa legal que a gente faz. Que coisa da igreja que dá um resultado bom. E quem te curou foi Jesus, ele falou. Deus curou você. Mano, o Chico Louco era crente mesmo, né, velho? Chico Louco tava crente demais naquela época. Que massa, velho. Tava crente demais. Por isso te falo, Chico Louco, volta, cara, se não tiver. se não Espero tiver. que você esteja com Cristo, mano. Se não tiver, volta, mano. E aí, cara, aquele dia o céu se abriu, mano. Meus olhos se abriram. E eu comecei a ver que Deus está perto. E a frase ficava toda hora, assim, na minha mente, rebobinando o tempo todo. Eu sou da era do analógico, né? Então tem que rebobinar a fita, né? Então ficava, Deus está perto, Deus está perto. Até hoje a gente canta, né? Deus está perto de nós. Tem uma música aí, sempre lembro da minha conversão, essa música. Então, Deus está perto, cara. Eu sentei no meu skate, lá naquela escadaria, meus amigos continuaram andando de skate, se divertindo, dando risada, e para mim o dia acabou, cara. Eu tava apaixonado por aquela visão, de que Deus tinha me curado, cara. Então, eu fiquei o dia todo olhando para o céu, olhava para as nuvens mesmo, assim, e como se alguém tivesse... Sabe quando você ganhou um beijo daquela mina mais bonita da escola, na frente de todos os seus amigos, cara, e todo mundo ficou, caraca, mano. Eu não sei porque eu nunca ganhei. Era essa a sensação, mano. Eu não sei, eu já sonhei com isso. Mas era uma sensação de, cara, foi muito legal. E aí, eu lembro que a gente subiu e a galera, né, conversando, e eu via tudo em câmera lenta e lembrando disso, Deus está perto, Deus está perto. Cheguei em casa, peguei uma Bíblia, a única Bíblia que tinha em casa, era uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Eu abri ela, porque minha mãe trabalhava num salão de cabeleireiro onde os colegas eram Testemunho de Jeová, e a Bíblia que tinha duas Bíblias em casa. Uma era Testemunho de Jeová e a outra era aquela Bíblia ilustrada, uma grandona, enorme, católica. E era essa Bíblia que mandavam ir para a catequese. Uma Bíblia de tijolo desse tamanho que eu amarrava com... Sabe aqueles elásticos de amarrar na moto, assim, as coisas na garupa? Eu amarrava no guidão da bicicleta. Tá explicado porque eu reprovei, né? É verdade. Não ia dar certo, cara. Não ia dar certo, certo, cara. Aí eu comecei a ler o quê, cara? Apocalipse. O primeiro livro que eu quis ler foi Apocalipse. E foi muito bom, porque o Apocalipse ele tem essa característica de te mostrar a corrupção da tua alma, né? De mostrar o destino para onde você vai. Se você está com Cristo, você vai ter ali a redenção, o céu. Senão, você vai ter um inferno. E aí eu fui julgado ao inferno quando eu lia. Comecei a ler e falar, eu vou ser mandado para o inferno se eu não mudar minha vida. Então, o destino eterno, para mim, fadado, era o inferno. E aquilo começou a gerar muito temor no meu coração. Porque eu sabia que eu tinha que tomar alguma atitude diante da morte, da vida, do inferno, da condenação. E eu não entendia muitas das coisas que eu lia, mas eu entendia que tinha uma condenação muito ruim. E eu orava todas as noites, eu passei a fazer a mesma oração, falando assim, Deus, muda minha vida, porque minha vida não está valendo a pena. Muda minha vida. Era a mesma oração toda noite. E até então sem igreja nenhuma, né, cara? Sem igreja. Não conhecia a igreja, cara, evangélica. E aí, cara, teve um incidente na minha escola que eu tive uma briga com o meu diretor, cara.
Porque eu gostava de andar com camiseta de basquete, lá tinha que usar a roupa, uniforme da escola. E eu meti uma camiseta de basquete, um bonezão. E aí o diretor ficou doido, porque não podia, cara, tinha que ir de uniforme. Aí o diretor foi lá na porta, falou para eu tirar a camiseta, pôr o uniforme. Falei que não, que eu queria ver se ele era homem de vir tirar. Aí, seria que é o diretor, mas... aí ligou para minha mãe, mandou ir embora aquele dia. Aí aquele dia eu fui embora bem chateado, porque eu sabia que eu tinha chateado minha mãe, meu pai. E aí, porque avisaram eles, e eu peguei o ônibus aquele dia, indo embora, e aí eu comecei a me sentir um lixo, cara. Diante dos meus colegas sendo rebelde, eu me senti o cara, mas dentro do ônibus eu me senti o lixo. E aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre mim dentro do ônibus, cara. Eu comecei a pensar como que era a minha vida, né? Falando, pô, eu não amo minha mãe, eu tenho raiva pela minha mãe, eu não consigo amar mais meu pai, eu também tenho raiva do meu pai. Aí eu comecei a ver que eu estava nutrindo muito ódio, muita raiva no meu coração por todas as coisas. Eu não estava conseguindo sentir amor pelas pessoas, cara. Qual era a sua idade nessa época, cara? Ah, eu era adolescente, né? 16, 17. Tem que fazer as contas aí, mano. 96, nasci em 82. Faz as contas aí. Nasci em 82, era 96 isso aí. E aí passou um carro, cara, com um versículo colado no carro. Estava escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração bom e puro. Só isso. Aí, aquela hora que eu li aquele versículo e eu já estava fazendo essas reflexões, aí eu falei, coração bom e puro. Aí eu imaginei meu coração bem ruim, cara, bem sujo, bem prejudicado, assim. E eu pensava isso, Deus, que é um coração bom e puro? O meu não é bom e puro. Meu coração não é bom e puro. E eu ficava visualizando aquele coração sujo, cara. E aí eu cheguei em casa e fiz essa oração. Cria em mim, Deus, um coração bom e puro. Eu quero um coração bom e puro. E tentei procurar aquele versículo, eu não achava, eu não sabia onde estava aquele versículo, e eu queria que Deus criasse um coração bom e puro, cara. Aí aconteceu uma coisa mais massa ainda, cara. Por isso que aquele versículo, né, buscar e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, cara, é muito real, é só buscar de todo o coração. Essa é a fórmula, cara. E eu comecei a buscar de todo o meu coração, e aí, cara, eu tive uma experiência. Eu tinha muito medo escuro nessa época. Então eu acordava e para ir no banheiro eu acendia a luz, assim, eu ia de olhos fechados para não ver nada no escuro, eu tinha medo de ver alguma coisa. E aí eu acendi o interruptor de olho fechado, quando acendia a luz aí eu abria os olhos, né? E eu estava atravessando a cozinha de olhos fechados para acender a luz, porque eu não queria abrir os olhos no escuro. E nesse momento, mano, na hora que eu estava no meio da cozinha, eu não estava pensando em nada, cara, só estava com medo do escuro, mais nada. Aí, cara, eu senti uma presença divina que eu nunca tinha sentido na minha vida, velho. Senti um arrepio, cara, que subia e descia no meu corpo todo, sabe? Esses dias eu vi um cara que teve essa experiência também aqui na Shalom, e o cara falou que é igual a experiência de tomar morfina. Eu nunca tomei morfina. Ele disse que é como se fosse algo quente, assim, um calor... mano, é inexplicável, só quem passou. Mas eu sei que assim, são ondas, choques de calor que sobe e desce do seu corpo, sabe? E eu comecei a sentir aquilo, cara, numa intensidade, e aquilo começou a trazer uma alegria no meu coração. E no escuro, eu comecei a chorar de alegria. Comecei a chorar de alegria, e eu sabia que aquilo era Deus, cara. Alguma massa, coisa mano. colocou no meu coração, Deus está aqui com você, mano. E de falar, me emociono, porque eu tô sentindo um pouco daquilo que eu senti. Sua experiência, né, cara? Que massa, que massa, velho. E, mano, aí eu olhava para cima e falava, Deus, você está aqui? Só pode ser você, o que é isso que eu estou vivendo aqui? E eu chorando, cara. Muitas lágrimas. E aquilo começou a lavar minha depressão, cara. É como se estivesse lavando por dentro, sabe? Aquelas lágrimas estavam lavando minha alma, cara. E eu falava, Deus, é você que está aqui, só pode ser você. E ria sozinho no escuro. Eu falava, é muito bom, está muito bom, obrigado. Deus, é você. Você está falando comigo, você quer falar comigo, pode falar. E eu levantei as mãos para cima, cara, sem saber o que esse gesto significava, mas eu levantei as mãos para cima. Falei, o que você quer de mim? É o coração que tem que entregar? Eu não sabia nada, cara. Nunca tinha ouvido um apelo de entrega. Eu não sabia que era um apelo de entrega, aceitar Cristo no coração. Nem tinha escutado esses termos, cara. Aí eu falei, Deus, é o meu coração? É o coração que você quer? O que você quer de mim? Se é o coração, eu te entrego. Aí eu fui muito sincero, cara, era como uma criancinha mesmo, assim, cara, espiritual. Falando, Deus, entregar o coração é ter que mudar de vida? Eu vou ter que andar de roupa social? Eu achava que era isso, cara. Eu vou ter que usar terno e gravata, essas coisas.
Deus, depois dessa experiência, se você precisar, eu quero. Falei, eu não me importo, porque eu quero isso. Eu quero aquilo que eu estava experimentando ali, eu queria aquilo, cara. Falei, eu quero, não importa o preço, eu quero. E eu entreguei minha vida a Jesus ali, cara. Sem ninguém me ensinar o que era isso. Que massa, mano. Por isso eu acredito, cara, que quem vive, povos indígenas, pessoas que vivem, né, longe do nosso conhecimento ocidental, isolado, cara, eu acredito que eles podem ter um encontro com Cristo, porque eu tive, cara, um encontro sem ter nenhuma dogmática, eu não sabia nada, brother. E eu encontrei Jesus na cozinha de casa, buscando a Deus sozinho, cara. E aí depois dessa noite, bicho, mudou totalmente, cara. Eu acordei outro cara. Aquele cara rebelde que estava brigando comigo por causa de mistura, acordou um outro menino, cara. Eu acordei um menino que queria agradar minha mãe. Acordei, arrumei minha cama, faxinei a casa, lavei a louça, fiz tudo aquilo, cara, que eu não fazia. Olha o que a transformação faz. E eu queria, cara, eu comecei a amar as pessoas. Eu acordei com amor, sentindo amor pela minha mãe. E aí eu chamei ela para conversar. Falei, mãe, quero conversar com você. E pausa só, porque eu tô ficando emocionado aqui. Tranquilo, cara. Foi muito legal, mano. E aí eu sentei na cama, chamei minha mãe e falei, cara, mãe, tive uma experiência com Deus. Aí ela falou, filho, como foi? Conta pra mim. Porque ela também, minha mãe, ela tinha a certeza de que um dia Deus ia fazer algo na vida dela. Ela sempre falou isso, cara. Eu lembro de um sonho que ela teve uma vez que tinha um monte e tinha uma igrejinha em cima desse monte. E ela subia e encontrava Deus naquela igrejinha, sabe? Aí nesse dia eu sentei com ela e falei, mãe, tive uma experiência com Deus. Falei, eu tô orando toda noite, buscando a Deus. E essa noite eu acordei e eu fui até a cozinha e tive uma experiência com Cristo. E a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Aí eu falei, eu quero procurar uma igreja. Aí ela falou, nossa, filho, que coisa incrível. Ela achou aquilo maravilhoso, cara. E ela falou, eu te apoio, vai procurar uma igreja evangélica. E tinha que ser evangélica. Tinha que ser evangélica. Então, eu fiquei empolgado com aquilo. E aí eu tinha um tio que era evangélico e ela tinha uma amiga. E aí a gente ficou... A tarefa de casa dela era achar alguém que era evangélico para me convidar para uma igreja evangélica. E, tudo estava diferente, cara. Fui para a escola diferente, cheguei lá, cara, sentindo-me diferente. Eu era um cara meio tímido, assim. E quando eu queria chamar a atenção das pessoas, era sempre pela rebeldia, pela bagunça, né? E aí eu comecei a ser um cara diferente, a conversar, a se importar com as pessoas, a ter diálogos mais profundos com os meus amigos, conversar de outras coisas, a não ser rebelde, a sentar na frente em vez de sentar no fundão. Mudei até o lugar de sentar, cara. Eu queria aprender, queria estudar de verdade. E tudo foi mudando. Aí, cara, tive um sonho. Nessa mesma busca, orando à noite, eu tive um sonho. E esse sonho foi muito legal. Era uma rua e tinha um monte de gente doente dormindo na calçada, vestido de trapos, assim, roupas velhas. E aí vinha um homem, e esse homem passava iluminando aquele lugar. E ele tocava essas pessoas. Ele levantava uma por uma. E as pessoas ficavam muito felizes porque ele curava essas pessoas. Aí as pessoas beijavam ele no rosto, felizes, abraçavam e saíam felizes, correndo, alguns dançando, todos muito felizes. E aí esse homem parava, eu estava do outro lado, na esquina, eu não estava na mesma calçada, eu estava na outra rua, na outra esquina. E aí ele parava, olhava para mim e uma voz vinha por detrás de mim e sussurrava nos meus ouvidos, Eric, esse é Jesus, onde ele toca a vida. Ele quer tocar a sua vida, ele vai mudar a sua vida. E aí eu cortei apaixonado por aquele sonho, cara. E aí eu contei para minha mãe, falei, mãe, tive um sonho, Jesus que disse que vai mudar a minha vida. Quer mudar a minha vida, vai curar a minha vida. E eu não sabia essa cura, se era alguma doença que eu tinha. Eu mal sabia que era o pecado, né? Era simbólico, cara. E eu fiquei com medo de verdade. Será que eu tenho câncer? Será que eu tenho AIDS? Um adolescente, faço um monte de besteira na cabeça, AIDS, cara. Porque a AIDS era a doença do momento ali, né? E aí, cara, depois eu tive o mesmo sonho numa outra noite. Eu nunca sonhei o mesmo sonho 2 vezes, cara. Sonhei o mesmo sonho na outra noite. Jesus fazia a mesma coisa. E ele parava de novo, mas aí não era uma voz que falava, Eric, esse é Jesus. Ele mesmo olhava para mim e falava, Eric, eu sou Jesus. Onde eu toco a vida, quero
vou tocar sua vida, vou mudar sua vida. E aí eu fiquei impressionado. E hoje, presta atenção como é teológico, cara. O Espírito Santo me apresentou Cristo, falando, Eric, esse é Jesus. Era uma voz, era o Espírito falando, ele é Jesus, cara. Estou te aproximando dele. Ou seja, o temor, tudo que eu estava experimentando até ali, era ele falando, estou te apresentando Jesus. Depois Jesus mesmo dizia, eu sou Jesus. Eu estou aqui, cara. Caramba, vou mudar a sua experiência massa, mano. Isso tudo do quê? De uma busca solitária, cara, eu e Deus. Era Bíblia e oração. Bíblia e oração. E aí aconteceu que um tio meu me convidou para ir na igreja, ele era metodista. E aí ele me convidou, ligou uma tarde, falou, Eric, olha, eu queria te convidar para ir na igreja, sua mãe falou que você tem uma experiência com Deus, o tio e a tia tá muito feliz por você. Porque assim, eu era do skate, minha família achava que eu era maconheiro, né? Que eu tava nas drogas, né, mano? E a minha família orava, e esse meu tio e minha tia, eles intercediam por mim. Eu não sabia disso, mas eles oravam por mim. E aí eles me convidaram, eu fui no encontro. Era um culto no fim da tarde, assim, com meu tio. E eu lembro que aquele dia, cara, foi uma batalha espiritual. Eu fui com aquela luta interna, tipo, eu vou para a igreja, mas eu não quero mudar. Ainda estava dentro de mim. Apesar de eu ter tido essa experiência, de ainda tá mudando em vários aspectos da minha vida, ainda tinha uma luta muito grande comigo internamente. Porque no dia que meu tio foi me buscar para realmente ir na igreja, começou uma batalha dentro de mim. Eu falei, que roupa eu vou? Eu não tenho roupa para ir. Não quero ir mais ir, não. Não vou poder mais escutar rock and roll. Cara, tudo isso voltou de novo. Como se o diabo, né? Aquele desenho, o capetinha e o anjinho do lado, assim, né? E ao mesmo tempo sentia de Deus, falando, não, vai ser bom. Você precisa ir. Você está tendo experiências, né? Deus vai falar com você. E foi muito legal, cara. Fui essa luta, venci a luta, consegui. E aí eu andei com esse meu tio ali, foi alguns encontros, foi legal. E depois eu falei, eu preciso de uma igreja perto da minha casa, porque não posso ficar dependendo das pessoas para me levar. Eu descobri uma igreja perto de casa, era o Espaço Esperança, né? A igreja Primeira IPI de Londrina. E aí eu fui e chamei um amigo meu do skate para ir comigo. Eu falei, Flávio, mano, eu queria ir numa igreja, tendo uma experiência com Deus, está muito legal, e queria muito que você tivesse experiência com Deus também. E aí eu convidei para ele ir na igreja comigo, cara. Aí nós chegamos, era uma noite de adoradores, cara. Era uma segunda-feira, chamava Noite dos Adoradores. E quem ministrava era o Davi Silva, que é um músico aqui da cidade, cristão, né? Tem vários louvores aí que a gente canta até hoje na igreja, que são desse cara. E aí eu cheguei lá, cara, nunca tinha visto uma noite de adoração, nem sabia o que era. E aí o Flávio, meu amigo, cara, quando ele chegou lá, eu não sabia que ia ser tão impactante pro meu amigo, cara, do skate. Eu cheguei lá e eu achei tudo legal, cantando os louvores. A hora que eu vi, meu amigo estava chorando, cara, se derramando de chorar. E aí o Davi Silva fez um apelo, falou, quem quer entregar a vida a Jesus? Eu achei aquela palavra tão estranha, aceitar Jesus. Quem quer aceitar a Cristo? Eu achei aquela frase estranha, eu falei, aceitar Jesus? Mas como assim aceitar? Eu nunca tinha escutado aceitar, porque aceitar é uma palavra estranha. Eu falei, eu acho que tem que se entregar, não aceitar. Eu achei muito estranho. E aí ele foi, eu falei, Flávio, mas é a gente que tem que aceitar, Jesus tem que aceitar a gente, não é ele aceitar a gente. Eu fiquei numa crise com aquela frase, cara. Aí ele falou, eu tenho que ir lá na frente? Eu falei, cara, eu acho que está errado, porque aceitar Jesus, não, ele que tem que te aceitar, cara. Ele falou, não, mas eu vou lá na frente. Aí ele foi. Aí ele chegou lá, se ajoelhou, entregou a vida a Jesus. Aí eu fui lá depois perguntar para esse Davi Silva, eu falei, cara, como assim aceitar Jesus? Nunca ouvi isso. Não é Jesus que tem que aceitar a gente, não é a gente que é pecador? Aí ele me explicou e tal, e que era só, né, uma forma de falar, mas que em tese era isso mesmo, a gente que se entrega a Jesus ali e tal. E aí esse meu amigo se converteu, aí o grupo foi crescendo, e a galera ia do skate, meus primos, meus amigos, a gente começou a criar um núcleo na igreja ali da galera que foi se convertendo. Foi muito massa, mano. Então, minha conversão foi assim. Mano, assim não, eu tô com inveja da tua experiência. Acho que o pessoal que tá assistindo agora foi, meu irmão Jesus, por que comigo não foi assim, cara? Eu não tive nenhum sonho desse. Pô, que experiência massa, né, cara? Nunca tinha ouvido. Nada nem parecido, cara. Mas uma coisa, cara, que a gente vai entrar ainda na sua profissão, obviamente, e tal. Mas antes de a gente conversar sobre o hoje, né, o agora, e esse caminho que você percorreu com Cristo, tem algo que eu admiro muito em tu. Muito. Que é o como você trata a sua esposa e sua filha, cara. Então,
o pai que você é me admira muito e o esposo que você é me admira muito. Mas onde foi que entrou a Fábio nesse caminho aí, nessa trajetória? Mano, a Fábio também, cara, as coisas... Foi no sonho também, Cara, ela veio e eu sou a Fábio. Cara, então, assim, porque as coisas como eu conto, cara, as coisas como aconteceu na minha vida foram espirituais, porque eu busquei de forma espiritual essas coisas, mano. E é bom falar dessas coisas porque a gente, depois de adulto, casado e tal, a gente vai tornando um pouco mais material, menos espiritual. Hoje eu tô vivendo uma vida um pouco mais de muitas responsabilidades. E é muito bom relembrar essas coisas. E a Fábio foi isso também, cara. A Fábio, assim, aí eu já estava nos meus 22, 23 anos, acho que 23 anos, cara. Nessa mesma igreja ainda? Ainda na IPI, cara, e tal. Fui líder de célula, muita coisa aconteceu lá. Uma igreja maravilhosa. Saí da IPI por uma vontade, assim, que eu acredito que seja de Deus, foi um movimento de Deus de falar, olha, eu tenho algo para você, mas não é aqui. E acabei chegando na Shalom, no Isbel, e estou aqui desde então. Porque eu amo aquela igreja, cara. Eu amo a primeira IPI de Londrina. Não saí de lá brigado por nada, não saí de lá descontente, não. Mas, enfim, eu conheci a Fábio lá, acampamento de adolescentes. Então, eu tenho foto da Fábio lá, abraçado com ela, assim, tipo amigos, né? Todos abraçados, tirando foto posadinha. Eu tenho uma foto dela lá. Ela tinha um estilo rock and roll. Quando ela chegou, eu me encantei. Ela estava com o cabelo meio evangélica. Eu falo pra ela, estava com o cabelo meio desgrenhento, assim. Tipo, as pontas meio queimadas. O cabelo eu achei muito massa. All-starzinho sujo no pé. Calça jeans desbotada. Eu achei massa o estilinho dela quando ela apareceu lá. Só que adolescente, né? Inseguro com tudo, mano. Eu tinha muita insegurança e tal. E também minha vida era andar de skate e curtir, né? Eu acho, graças a Deus, eu não namorei ela ali porque eu ia ter queimado a ficha, né? Tenho certeza que não ia dar certo. Era muito imaturo para ter uma namorada naquela época. Mas eu me encantei por ela, achei ela bonita. No final daquele acampamento eu lembro que eu assinei o All-Star dela, cara. Na época a gente costumava escrever no tênis, né? E então foi a primeira vez. Depois, mano, você não acredita, cara. Ela começou a ir nos cultos lá dos adolescentes e eu apresentei um amigo meu para ela, mano. E aí eles começaram a namorar. Ela namorou um amigo que eu apresentei. Diz ela que não foi uma boa eu ter feito isso, porque ela acabou perdendo uma parte da vida dela com esse cara, né? Ela acha que se ela não tivesse namorado esse cara, ela teria poupado algumas decepções da vida dela. Mas enfim, eu apresentei o namorado dela lá. Não sabia, né? Não sabia, cara. E aí ela namorou um amigo meu por um tempo e ela teve esse relacionamento com esse cara e tal. E depois ela se distanciou da igreja, terminou com esse cara, aí já era a fase da juventude, aí balada, então ela foi curtir a vida longe da igreja, cara. E aí eu estava vivendo já com 23 anos, trabalho e tal, faculdade. E aí, cara, as meninas da minha igreja lá, eu não dava match com nenhuma, cara. Nenhuma menina não dava certo. Orava com as meninas, na hora que ia pegar na mão, eu via que não dava química, não dava certo, cara. Não é da vontade eu tinha duas amizades platônicas lá, sabe? Essas amiguinhas assim, que é meio namorico e tal. Todo mundo acha que tem alguma coisa, mas é um amarrado no outro, né? É um controlando a vida do outro. Era assim, eu tinha duas amigas que um ficava... ninguém namora ninguém, não sei o que. Quando namorava, ficava com ciúmes. Aí, eu peguei e fiz uma oração um dia também. Aí, pedindo para Deus, cara. Falei assim, Deus... Estou com 23 anos. Eu quero uma namorada que se torne noiva e que se torne minha esposa. Então, estou pedindo uma só, não quero várias. Eu quero uma só. Tu nunca tinha namorado antes? Depois de convertido, cara, eu não tive namoradas. Depois de convertido, eu só tive amigos, cara, irmãos, curti pra caramba. A gente ia acampar, cara, de bicicleta, menino, tudo junto, todo mundo se respeitando, cara. Então, assim, a experiência, minha juventude na igreja foi muito legal, foi muito viva, foi muito... legal, cara. Só que não tinha nenhuma menina da igreja que eu falasse, pô, vai ser minha namorada. Então, pedi a Deus para me mostrar. E eu sonhei, mano. E eu sonhei com quem? Com a Fabiane Jung. Sonhei com o nome e sobrenome da menina que eu não via há 5 anos, cara. Aí eu sonhei e acordei, era na época do Orkut. Acordei, o computador ficava do lado da minha cama. Aí já liguei o computador e fui pesquisar Fabiane Jung no Orkut, cara. Quando encontrei, cara, ela tava loira, porque ela não era loira quando era adolescente. O cabelo dela é castanho, original. A hora que eu vi ela loira, cara... Se apaixonou. E jovem, cara. Falei, meu, que linda que ela está. Fiquei encantado. E solteira. Não tava namorando mais o cara lá. Falei, meu, que massa. Aí peguei
e mandei uma mensagem, chamava Scrap, né, lá no Orkut. Mandei um Scrap para ela. Falei, olá, tudo bem? Saudade de você, quanto tempo, como tá a vida? Ela ficou toda feliz, cara. Diz ela que também se encantou com a fotinha minha lá de perfil e tal. E eu tava meio cabeludinho também na época. Aí ela, pô, que legal te encontrar e tal. Aí eu falei para ela, olha... Aí eu contei para ela, sabe por que eu tô te procurando? Eu falei, você não vai acreditar o que aconteceu. Ela, o que foi? Eu falei, cara, eu sonhei com você. E isso mexeu muito com ela, cara. A hora que eu disse que eu sonhei com ela. Porque para ela, talvez assim, ó, alguém tá pensando em mim, né? E aí a gente marcou um café da tarde na casa dela. Aí fui lá tomar um café da tarde. Eu nunca vou esquecer a roupa que ela tava vestindo naquele dia. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Foi dando aquela química. Aí eu já era líder de grupo pequeno. Convidei ela para ir no meu grupo. Fui buscar ela de moto. E aí a gente ficou andando, cara. E todo mundo achando, ó, tá tendo coisa aí. E aí um primo meu me alertou. Falou, cara... Pede ela em namoro, porque vocês estão um tempo já juntos, não vai entrar na friendly zone ali e vai ficar só na amizade, cara. Ou vai aparecer outro. Aí, aquele dia eu fiquei em crise, cara. 2015, 13 de abril, se não me engano. Vê aí, é Dia Internacional do Beijo, cara. Sabia que existe o Dia Internacional do Beijo? Não fazia nem ideia. Nem eu sabia, cara. Se eu não me engano, é 13 de abril. 13 de abril. 13 de abril. Se não for 13 de abril, foi no Dia Internacional do Beijo. 2015. E aí eu convidei ela, era uma quarta-feira, cara. Se eu não me engano também, tem que conferir tudo isso aí. Convidei ela para ir numa praça, que eu gostava muito de ir lá. Aí 13 de abril, cara, Dia Internacional do Beijo. Dia Internacional do Beijo, cara. E aí eu sentei com ela no banco da praça. Aí eu contei para ela, falei, cara, estou sentindo algo por você. A gente está andando juntos há um tempo e tá muito legal nossas conversas. Eu ia para casa dela, a gente saía 5 horas da manhã conversando na biblioteca da casa dela. Tinha uma biblioteca, a mãe dela lá. Falando, nossos papos estão muito legais, é muito gostoso. Eu não vejo a hora de ver você, de conversar com você. E estou te amando. E quero saber se você quer se tornar minha namorada. Até eu me tornaria. Caramba. Aí, cara, ela falou, sim, aceito, quero ser sua namorada. E aí dei meu primeiro beijo nela, cara, nesse dia aí. Dia Internacional do Beijo, cara. Internacional do Beijo. Cara, a história do cara é digna de ser contada. Isso aqui nunca foi gravado. Meu Deus do céu, isso aqui tem que ser compartilhado com todo mundo. E, mano, eu lembro que eu tremi igual uma vara verde no primeiro beijo com ela, cara. Eu beijei tremendo, cara. Tremia tudo, cara. Bateu dente com dente. Aquela coisa mó... Desesperador. Mas isso é maravilhoso, cara. Aí foi muito legal, cara, naquele dia. E a gente, daí então, andamos junto, cara. Aí teve uma pausa, porque eu fui morar fora, eu passei num concurso público. E aí, nesse meio tempo, eu trabalhei, né? Tava trabalhando. Quando eu conheci ela, eu tava desempregado, cara. Então, falei lá de eletrotrafo, né? Trabalhei na eletrotrafo. Aí depois eu saí da eletrotrafo para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco, né? Era uma casa-abrigo para moradores de rua, crianças, adolescentes, chamava Espaço Vida. Mas era aqui em Londrina também? Em Londrina. Foi o primeiro momento que eu trabalhei com ação social. Foi uma experiência maravilhosa, cara. Foi muito legal. Acho que mudou muita coisa em mim essa experiência. E depois do Espaço Vida, eu fui trabalhar com vendas de caixa de papelão, cara. Porque o Espaço Vida fechou e aí fiquei desempregado. E nesse momento que eu estava desempregado, eu conheci a Fábio. Então, eu conheci ela desempregado, seguro-desemprego, cara. E olha só, né, amor? Obrigado aí por namorar um desempregado, viu? Por ter dado uma chance para mim. E ainda tinha uma graninha no bolso, né? Seguro-desemprego aí. Tinha, eu tava com uma moto nova que eu tinha comprado com seguro-desemprego. Dava para impressionar, Dava né? para impressionar. Dava. Então, cara, foi isso, bicho. Eu andei com ela ali, namoramos, aí morei em Foz do Iguaçu 1 ano, que passei num concurso público para trabalhar numa cadeia lá em Foz do Iguaçu, chamava CIAD, né? Cadeia de Adolescentes, CIAD, Sistema Socioeducativo. 1 ano lá, foi uma experiência demais também, cara. Nossa, dá um podcast, cara, porque eu via céu e inferno o tempo todo ali. Eu via, imagino, cara. Ao mesmo tempo que via os meninos presos lá falando, tio, vem aqui orar por nós, vem dar um conselho para mim. Eu também via adolescente me ameaçando de morte, dizendo que ia cortar minha cabeça, que ia arrancar meu coração, que ia beber meu sangue. Caramba. Então eu tive experiências ali, assim, foi maravilhoso. Só que também, assim, cara, tem prazo de validade, senão o cara pira. O concurso era para passar literalmente um ano? Era 1 ano de contrato e eu já sabia que era 1 ano e eu fui lá para juntar dinheiro para casar. E foi até engraçado isso, porque a Fábio foi me visitar, né, nesse tempo que eu fiquei lá. Continuamos namorando à distância.
E ela foi me visitar e foi muito bom ela me visitar, cara. A gente ficou uma semana juntos. E aí eu lembro que nós estávamos sentados na varandinha da minha casinha lá. E ela pegou e falou assim para mim: você me ama? Eu falei: mas lógico que eu te amo. Por que você tem dúvida? Não, porque até hoje você não me pediu em casamento. Foi muito engraçado, cara. Eu falei: como assim? Como assim não te pedi em casamento? O que você acha que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para juntar dinheiro para casar com você. Ela: ah, é? Você vai casar comigo? Eu falei: mas é lógico. Não tá claro para você isso, que eu vim aqui para juntar dinheiro para casar? Na minha cabeça, cara, tava tudo resolvido. Já vou casar. Tava tudo resolvido. Tava tão certo que eu queria casar com ela que eu ia para Foz do Iguaçu juntar dinheiro para voltar e casar com ela. Mas eu não formalizei. Nem disse para ela: eu vou casar, mas... Aí depois disso a gente já marcou o noivado. Eu falei: não, vou marcar o noivado então. Aí ela voltou para Londrina, aí eu voltei para cá numa viagem, fizemos o noivado, voltei para lá trabalhar o resto dos meses que faltavam. Depois voltamos, nos casamos em 2007, cara. Que massa, cara. Ó, eu falei a respeito disso, de como você conheceu ela e tal, porque me admira muito a forma como você trata ela até hoje, mano. Tipo, você fala no telefone... Como é que tu fala com ela no telefone, cara? Oi, gatinha. Não é? Cara, você tem que ver. Se minha esposa ver, minha esposa vai cobrar de mim. Por que você não me trata assim? Você fala: oi, gatinha. Oi, Li. Parece que vocês namoram literalmente até hoje. Eu acho massa isso. E também o fato de como você educa e trata a sua filha, cara. Você é um pai da poxa, cara. Um pai do caramba. E como foi que chegou a Sarinha também nesse caminho aí? Vocês planejaram a Sarinha chegou de surpresa. Como é que foi? Então, mano, a Sarinha, a gente ficou casado. Eu me arrependo de ter tido filho mais cedo, né? De não ter tido mais cedo. Mais cedo, cara. A gente foi ter filho, eu tava com 36, por aí, cara. Foi muito tardio, eu acho, porque eu queria ter tido mais de um filho também, cara. Com 41 agora tá difícil, a gente tá tentando pensar se vai ter mais um ou não. Mas a Sara foi interessante, ela queria engravidar. Ela fazia um tratamento para espinhas, aí tem um medicamento forte, o Rocutan e tal, então a gente sabia que não podia engravidar nesse tempo. E aí, quando a gente decidiu ter filhos, aí ela parou os tratamentos, né? Procurou o médico, aí ele falou: olha, você toma anticoncepcional há muito tempo, então vai demorar aí uns 6 meses até seu organismo, né, voltar ao normal. Voltar ao normal para você ovular bem e poder ter filho e tal. E não, cara, foi na primeira semana parou o remédio, já engravidou, foi muito rápido assim. E a Sarinha foi feita em abril, né? Abril também. Foi em abril. No Dia Internacional do Beijo. Foi. Olha, cara, interessante. Não sei se foi no Dia Internacional Será do Beijo, que foi, não, cara. A gente não dá para saber, né, cara, precisamente o dia, assim. Mas a gente sabe que foi em abril. E, assim, ela descobriu que estava grávida fazendo um teste de farmácia, porque ela viu que o humor, as coisas estavam meio alteradas. Ela comprou um kit, fez lá no banheiro e ela saiu... Emocionalmente, ela já não estava legal aquela semana. Eu via que ela estava com um humor meio estranho. E ela saiu do banheiro e tal, e ela foi conversar comigo, meio alterada. Falei: amor, o que está acontecendo? Aí ela tava uma mistura de alegria com uma braveza, assim, brabeza. O que está acontecendo? Ela: não é nada não, não é nada não. Eu falei: amor, você não tá bem? Será que você está grávida? Para de falar isso. Eu tô nervosa, não fala isso comigo não quero falar disso. E chorando, cara, nervosa. Aí eu falei: tá bom, que estranho, né? E aí ela foi para o trabalho, né? Naquele dia ela sabia que estava grávida, ela queria fazer uma surpresa para mim, por isso que ela não queria contar. E ela estava ali tentando gerenciar os sentimentos dela e eu querendo cutucar ali, mas o que está acontecendo? E aí nesse dia, quando eu fui buscar ela no trabalho, aí ela tinha preparado uma surpresa. Ela comprou um charuto para mim e escreveu um bilhete, né? Falou que eu ia ser papai e tal. E foi muito legal, porque quando eu fui buscar ela pegou: tem um presente para você. Ela me entregou um charuto. O que significa isso? Porque o charuto era um símbolo, né, cara, de quem vai ser pai. Aí eu falei: charuto, eu vou ser pai? Aí eu abri o bilhete, aí foi só muita alegria, né? Comemorei, fiquei feliz pra caramba. E eu não entendo, cara, como tem pais, né? Tem cara que descobre que a esposa, casado, tá grávida e fica triste, cara. Fica preocupado. Cara, você tem que festejar, bicho. Celebre, né, cara? Nossa, fiquei feliz pra caramba. Aí chegamos em casa, acendi o charuto, fizemos uma foto, engasguei com aquela fumaça.
Nunca fumou charuto? Não, só dei duas puxadas para fazer a foto. Lá tem que resgatar essa foto, não sei onde tá, cara. Tem que achar meus arquivos lá. E aí foi muito massa. Essa linha veio, foi um momento especial demais na nossa vida. É a melhor experiência do mundo, eu vejo as cara? fotinhas dela pequena, eu me emociono, eu choro. Cara, é maravilhoso, cara. E às vezes tenho saudade de ter bebê. Queria muito ter mais um bebê, né? Vamos ver o que Deus prepara. A Sara tá pedindo muito um irmão, né? E a Sara tem orado por isso, né? E eu acho que tá dando resultado, porque a Fábio começou a ficar mais propensa à ideia. Mas é muito difícil, nossa rotina hoje é muito corrida, né? Estúdio de pilates, aí Mas se Deus quiser, cara, vai acontecer. A Dola já tem, né? Mas Deus é bom, né? Né? Sua esposa. Minha esposa, a Dola já tem. Mas, pô, cara, que massa essa experiência. Mais uma, né? Tipo, esse lance de você ser pai, com certeza mexe muito com o homem, né, cara? Tipo, e todos os processos da sua vida foram muito espirituais, que você está compartilhando com a gente, muito espirituais até o nascimento da sua filha. Mas depois que chegou a Sarinha, vamos tratar só um pouco a respeito disso, porque é literalmente isso que eu queria que você comunicasse para as pessoas sobre como você escolhe educar ela, sabe? Como você escolhe comunicar para ela o Deus que você vive, que tocou você desde a sua adolescência, que convidou você para casar com a Fábio de alguma forma, que preparou tudo isso, sabe? Tipo, cara, contando história, cara. Eu conto história para minha filha. Às vezes eu vou dormir com ela, porque minha filha ainda está na fase de dormir com o papai e com a mamãe. Então ela não. Minha filha é bem delicada, sabe? Ela é muito menina, muito princesinha, assim. E ela é muito sensível. E eu gosto disso nela. Às vezes eu tenho que ficar empurrando para ela ter mais coragem das coisas e tal, dar um choque de realidade nela. Mas é legal isso nela, de convidar. Ela convida, papai, eu quero dormir com você hoje. Então eu vou lá, deito na caminha dela, deito no meu peito e eu conto história. E ela gosta de ouvir as histórias. Papai, conta uma história da sua juventude, conta uma história da sua infância. E eu conto, cara. E as minhas histórias são essas, né? Minha história de experiência com Deus, dos meus amigos, de uma intervenção divina, de alguma coisa que Deus fez, que eu vejo Deus nessas coisas. E eu tento, né, incentivar minha filha através das histórias. E não só isso, e educando e corrigindo, né, cara? Corrigindo. Orando, ela tem uma vida de oração com o pai e com a mãe, a gente ora com ela, a gente ora por ela, com ela. E isso tudo vai entrando no coraçãozinho, né? E eu não sei que efeito isso vai dar na vida adulta, né? Depois é um ser autônomo, né? A gente educa, mas lá na frente só Deus sabe o que semente, se essa semente vai brotar de fato, como a gente quer. Mas o papel do pai é amar, né? E educar e orientar. Ela está tendo alguns conflitinhos na escola agora, está tendo aquelas disputas, né? Meninas disputam muito território, né? Então tem uma adversária lá já importunando ela. Então está na fase agora de ajudá-la a superar isso, a orientá-la sobre esses conflitos. Mas, cara, escolher educar, você pergunta. Cara, eu não sei se eu faço uma escolha racional. Eu acho que é uma coisa, eu acho que a gente educa de uma forma natural, assim, acho que tem algo imanente do pai e da mãe, natural, assim, que a natureza nos leva a querer proteger, cuidar, orientar, tornar uma criança boa, que teme a Deus. Às vezes a gente erra a mão, né, cara? A gente não é perfeito, né? mas isso que você falou eu achei interessante, cara, de tipo, é natural a forma como você educa. Só que esse natural parte de valores e princípios que você tem que a gente por dentro, carrega, né, cara? claro. Que você carrega. Então, no quesito paternidade, tentar manipular muito bem as suas ações na hora de educar, talvez não seja a forma correta de fazer, né? E sim, se preparar como pai. Preparar os seus valores, se aproximar de Cristo. Eu falo isso com minha esposa, cara. Eu estava vendo essa semana sobre isso, né? Um psicólogo dizendo que o fator determinante para um casal continuar junto por muitos e muitos anos é o período de tempo que eles têm junto, conversando sobre coisas aleatórias. Então, assim, não é conversa só profunda, não. É uma pessoa que você conversa sobre política, acontecimentos, você vê análises que você faz da sociedade, da família, das pessoas ao seu redor. Então, esses diálogos, eles vão criando, vão tecendo entre vocês dois, cara, uma intimidade.
falar de coisas do coração, de sentimento, um aconselhando o outro. Então, é uma pessoa que você conversa, né? Então, isso faz com que você permaneça junto por muito tempo, essa intimidade. E aí, eu vejo que muitos não são preparados a serem, não são educados a serem pais, ou serem mães, ou serem maridos, ou serem esposas, né? Porque não tem um modelo na sua família. Apesar da minha família, lá atrás, ter tido todos esses problemas, divórcio e tudo mais, a minha mãe me educou para ser um homem de família. Então, desde criança, eu fui educado para ser um pai, para ser um homem de família. A Fábio também, desde criança, ela também nutria esse sentimento de querer ser uma mãe. Hoje, nós temos uma sociedade com todos esses ismos, né, e movimentos, como o feminismo, que quer fazer a mulher independente e forte e não prepara ela para ser uma mãe. Prepara para ser uma mulher independente e forte, não depender de homem. E eu não sei quais são os resultados que a sociedade vai ter a partir disso, mas eu vejo muitas pessoas, muitos homens hoje, que não são preparados dentro da minha própria família, cara. Homens que não foram preparados para ser marido, para ser pai, para ter essas responsabilidades, cara. Eu acho até que existe pouca instrução no meio que a gente vive, né, cara? Então, aí eu acho que a igreja entra nisso, cara, porque eu vejo meus amigos que se converteram comigo lá atrás, né? Citei um deles aqui, o Flávio, tem o Rafael, tem o Flávio, tem o... Qual o nome do cara? O Chico, Daniel, Chico Louco? Chico Louco, eu não perdi contato com ele, né? Não vi mais o Se Chico. alguém conhece o Chico Louco, sabe quem é, escreve o nome dele aqui embaixo, no Instagram. Vamos achar o Chico Louco, velho. Quero conhecer esse cara. Mano, então, cara, esse meu amigo Flávio, por exemplo, hoje ele é um super pai, cara. Tem 2 crianças, uma esposa, tem um casamento maravilhoso. E o que eu percebo, cara? Ele, meu amigo, vai fazer uma análise agora de nós dois. Meu amigo também veio da mesma realidade. Um pai distante, criado com a mãe e um irmão e vó. Eu também. Meu pai estava um pouco distante. Minha mãe, minha avó também presente na minha vida, é bem parecido. Então, a gente foi criado com mãe, vó e o pai distante. Quando a gente chega na igreja, cara, a gente começa a receber uma educação cristã na igreja, eu e ele. E a igreja começa a nos preparar ainda mais para essa vida adulta, madura. Na igreja, a gente convive com pessoas intelectuais, cara. Foi o meu primeiro contato com pessoas intelectuais, foi na igreja. Na minha casa, minha família não tinha pessoas formadas, acadêmicas. Não tinha pessoas que frequentaram uma faculdade. Mas na igreja, eu tinha pessoas, adultos, intelectuais que me ensinavam, né? Desde o pastor que pregava, a escola dominical, a gente amava na escola dominical. E a gente fez vários módulos de escola dominical. Eu lembro das apostilas que levava para estudar em casa. Então, cara, a igreja ela é uma grande escola para isso. Ela educa você para a vida adulta. Ali eu já comecei a formar um modelo de homem que eu queria ser, né? Eu queria ser um cara instruído, um cara que tivesse uma formação, um cara que fosse marido de uma esposa, que fosse um ótimo marido. Percebendo também os referenciais do meio que tu tava, né, cara? No meio que eu tava. Sempre você mira numa família assim, faz, cara, eu quero ser um marido igual esse cara. E aí a gente começa a conhecer as famílias da igreja. E aí eu tive amigos da igreja que a família era um modelo lindo, cara. E eu comecei a frequentar a casa desses meus amigos. Um desses meus amigos é o Misael Barbosa. O pai dele também é pastor, né? O Zinaldo. E essa família foi demais também na minha vida, cara. E o Misael ele foi professor de inglês aqui no ISB quando tinha uma escola evangélica, cara. Que massa, cara. Misael, Misa Jones. Aí, Misa Jones, um abraço, mano. E frequentando, por exemplo, a casa do Misael, cara. Era uma família modelo, linda, cara. Isso precisa o pai existir, pastor, né, cara? a mãe, aquela dona de casa que educa os filhos com amor, com carinho, mulher de oração, temente a Deus. Um pai que, quando nós íamos visitar a casa deles, reunia a gente na sala e perguntava, como está a sua vida com Deus? Você acha, cara? O pai do meu amigo falou, como está a sua vida com Deus? Falou, olha, e ele começava a apresentar versículos, trazer princípios para nós, de uma forma natural, cara, tomando um café da tarde. Então, os modelos começou a formar em mim, né, uma perspectiva do homem que eu deveria ser. E isso a igreja faz, cara. De uma forma até meio invisível, assim. Voltando àquilo, né, escolher um modelo de educar. Eu acho que os modelos, eles começam a nos absorver, né, cara? A gente catalisa eles. A gente acha que ir na igreja e fazer cursos determinados dentro da igreja... isso vai nos ajudar. Isso ajuda, cara, é importante. Mas
tem essa outra forma, cara, que é essa forma da catalisação, né, do meio social onde você está, cara. Relacionamento, Quer ser né, cara? sábio? Ande com sábio. Andar com sábio te faz sábio. Porque o modelo do sábio vai ser seu modelo também. Você vai absorvê-lo, você vai querer viver da mesma forma. Nos exemplos que ele vai te dando no dia a dia, né, no convívio. Eu lembro de um cara, por exemplo, pastor Cláudio, um pastor atualmente da igreja presbiteriana, mas antes era um episcopal lá. Cara que ele educava o filho dele de uma forma que me comovia, tá ligado? Tipo, pirra caía no chão, ele olhava assim, não ajuda ele agora, espera. Porque se for realmente doloroso, se for alguma coisa grave, ele realmente vai chorar. Mas ele não chora com esse tipo de queda. Ele levanta. Por que você não deixa ninguém levantar ele? Não, porque quando ele cair e alguém for levantar, ele tem que perceber que é algo diferente. Foi uma ajuda que ele recebeu. Cara, ele fez ele fez um ensinamento ali absurdo para mim naquele momento. Eu falei, meu irmão, velho, o cara pensou nisso na hora de educar o filho dele. E aquele exemplo ficou para mim. Hoje minha filha cai, todo mundo olha assim, ó, assustada. Minha filha levanta, limpa o joelho e volta correndo de novo na igreja, né? Sim. Mas essas percepções, né, dia a dia, relacionamento. Ande com o sábio. Andar com sábio, cara. Então eu vejo isso, cara, da galera que andou comigo na igreja, assim, muitos se tornaram pais ótimos, maridos ótimos, casamentos que estão perdurando. Claro que isso também não é fator, não quer dizer que tudo vai dar certo, né? Tenho amigos que se divorciaram, mas continuam, né, tentando, né, em Cristo ter uma boa família com outras pessoas. Acontece, né? O divórcio está aí, infelizmente ele acontece, né? Infelizmente é uma coisa bem ruim, mas eu dou graças a Deus assim que eu vejo que a minha bolha, né, cara, da bolha da onde eu fui formado, né, que esse meio cristão, a maioria estão se tornando ótimos pais, cara. Que massa. Com raras exceções, a maioria está se dando. Outro dia conversando com uma pessoa que não é desse meio, né, uma colega que eu trabalhei numa casa-abrigo, e ela tem uma outra bolha, né. Foi bem engraçado, porque eu falando para ela, cara, a minha geração tá muito legal, né? Os caras se tornando pais, presente, ótimos maridos. Ela ficou olhando para mim assustada, cara. Porque no meio que ela vive é o contrário. Não existe isso, né, cara? Ela falou, cara, como assim, cara? Eu falei, não, você vive numa bolha, porque as pessoas que eu convivo estão tudo destroçadas. Mas como o evangelho impacta as famílias, né, cara? Tipo, meus amigos mesmo que caminharam comigo na igreja, por exemplo, são excelentes pais, cara. Tipo, eu olho para as figuras paternas que estão à minha volta da minha idade, os caras são... Sabe? É negócio para ser exemplo para você, né? Tipo, caramba, o cara tá indo bem com a família dele, né? E isso é massa, né? E o que eu tenho mais medo hoje, cara, assim, é a questão cultural que a gente vive, né? Porque a gente tenta proteger nossos filhos. Eu tento proteger a Sara dessa cultura, cara, desse funk, dessas letras, dessa promiscuidade, né? Tentando produzir uma sexualidade muito precoce nas crianças, cara. E aí eu fico muito preocupado, porque na escola onde ela frequenta, ela vai ter contato com isso. E é inevitável. Né, aí a gente pensa assim, pô, que pena, minha filha, cara, aprendeu algo ruim hoje, cara. Mas eu tenho que lembrar de onde eu vim, cara. Né? Eu conheço gente que está insatisfeita com a igreja porque não tem um ministério infantil do jeito que na cabeça do cara deveria funcionar. Né? Queria um ministério infantil que educasse, que a criança saísse dali sabendo muito de Bíblia. Mas, cara, olha o meu passado, mano. Eu não tive nada disso. Eu não sabia quem era Jesus até na minha adolescência. Fui descobrir sozinho, buscando a Deus, cara. Então, a minha história me mostra assim, cara, calma. Crê em Deus. Não que essas coisas não sejam importantes, né, cara? Mas Deus está aí. Crê em Deus. Deus é maior que isso, cara. Com certeza, então, cara. assim, a gente não tem que preparar nossos filhos... acho que a gente não tem que protegê-los de uma forma que ela não tenha contato com nada disso. Não, eles vão ter que ter contato. Só que eles têm que ter a base para rejeitar o mal. A gente tem que ensiná-los princípios que eles consigam rejeitar o mal. E esse não é identificar o o igreja, mal, né, cara? e rejeitar o mal. Porque o mal eles vai ter que ter contato, não tem jeito. Ele precisa ter contato. E esse papel não é só da igreja, né? Se você cuida muito bem, se você educa muito bem, prepara muito bem o seu filho na sua casa, ele vai ser literalmente cristão. O que o cristão foi chamado para ser, né? Ele não vai ser alguém que vai ser contaminado com o que está fora. Ele vai vir, ele vai pegar o que está dentro da casa dele e vai reproduzir fora, né? Na escola, na faculdade, enfim.
E ele vai alcançar pessoas lá, e não ele vai ser atingido pelo mal. Enfim. Mas com relação, cara, a gente já conversou sobre muitas coisas na tua vida, a gente já está aqui há mais de 1 hora já de podcast, caminhando para o fim. Mas eu queria ouvir um pouco da tua escolha com relação à profissão. Tipo, como foi que chegou o momento aí de você se tornar um videomaker, um profissional excelente que você é, referência aqui em Londrina? E como foi a decisão? Como foi que Deus foi te levando aí para essa profissão? Conta a tua história. Foi um sonho também. Deus te mostrou uma câmera, uma Canon. Sou um sonhador, né, cara? Mas não foi, não. Aí foi mais racional, talvez. Não foi... Assim, cara, meu pai, ele sempre gostou disso. Então, foi uma influência meio que paterna. Meu pai tinha uma câmera. Ele levava sempre essa câmera para onde ele ia. Fazia fotos de família, da galera. E eu gostava daquilo. Achava legal. Então, de certa forma, sempre admirei esse lado. E o meu pai gostava muito de vídeo, então meu pai assistia muito vídeo, lançou videocassete, meu pai comprou videocassete. Lançou o DVD, ele comprou o DVD. Então eu gostava disso. Filmadoras, meu pai teve várias, e no skate eu pegava emprestado as filmadoras do meu pai para filmar os meus amigos andando de skate, fazer vídeo de skate. Então ali eu já comecei a ter contato com isso, cara. Só que nunca pensei em algo profissional, mas sempre admirava, sempre queria saber mais. Beleza, aí a vida foi me levando, trabalhei em várias áreas. E quando eu casei, eu estava trabalhando numa casa-abrigo, no sistema de casa-abrigo da Prefeitura de Londrina. E eu ganhava muito pouco, cara. Então, dava só para pagar as contas. Sobrava quase nada no fim do mês. Era bem difícil nossa vida no começo do casamento. E aí eu percebi que eu precisava de mais uma profissão. E aí eu fui limpar a piscina. Então, eu era educador social, limpava a piscina. Piscineiro. Só que estava muito desgastante as duas coisas. E eu falei, pô, limpar a piscina é uma coisa que não precisa de tanto intelecto. É uma coisa muito braçal, cara. Você aprende ali como o tratamento da água, é algo básico, né? pH, algicida, limpar a borda, peneirar, mexer na casa de máquina. É algo básico, não é algo complexo. Eu falei, isso está me emburrecendo. Falei, isso aqui é uma coisa que eu não quero fazer mais. Primeiro sol, muito sol, moto, um trânsito perigoso. Falei, não, eu não quero isso. E aí eu comecei a orar todo dia, eu orava, eu levava os meninos para a escola do abrigo, né? Eu levava eles a pé para a escola e voltava fazendo essa oração. Deus, eu quero outro emprego, quero outro lugar. E eu já estava estudando no seminário nessa época. Eu já estava aqui, acho que 2º, 3º ano, e fazendo essa oração que eu queria trabalhar em algo que fosse mais intelectual, que me desse mais responsabilidade, que me desse mais criatividade. E eu queria trabalhar, né, com algo que fosse cristão, que fosse da teologia, porque eu já estava estudando teologia. E aí o Carlos me convidou a trabalhar no Ismael nesse meio tempo. Então foi uma resposta de oração, cara. Dessa oração que eu fazia essa caminhada, acho que fiquei 1 ano, 2 anos pedindo por isso, né? E o Carlos um dia chegou e falou, a gente precisa de uma vaga aqui no departamento, você não quer vir aqui e tentar trabalhar com a gente? Perguntou quanto eu ganhava lá, quanto que eu queria ganhar. E aí deu certo, cara, porque o contrato também do abrigo já estava sendo interrompido. Foi perfeito, cara. Mudou a gestão de prefeito, aí mudou o contrato. E aí encerrou aquele contrato, fiquei sem emprego. Até passei na entrevista de emprego para outro abrigo, para outra gestão, mas aí o Carlos me convidou e aí eu comecei a trabalhar aqui no Ismael. E começando a trabalhar no Ismael, eu tinha um amigo aqui na teologia, estava no último ano da teologia, e o Laércio do Vale, conhecido aí, fotógrafo antigo da cidade. Bom. E aí eu falei para ele que eu tinha interesse na fotografia, e ele falou para mim, compra uma câmera e tal. Aí eu peguei o dinheirinho que eu tinha do acerto do seguro-desemprego, fui lá, comprei uma câmera bem básica de entrada e comecei a fotografar, cara. E aí ele me deu a oportunidade de ir com ele nos casamentos, de graça, fiz alguns casamentos de graça. Eu acho que no segundo ou terceiro casamento, acho que foi no terceiro casamento, ele já me pagou. E pagou um frilo até maior do que eu esperava, porque falou, a noiva escolheu várias fotos para o álbum dela, ó, você já merece receber, o seu dinheiro aí. Que massa, cara. E aí fiquei super feliz, cara. E aí comecei, foi natural, fui andando com ele, e aí fui conhecendo outras pessoas, trocando equipamento. E aí até o dia que eu conheci, aí tinha um grupo dos fotógrafos de Londrina, e ali eu conheci mais pessoas. E aí teve um casamento que foi assim, o meu contato com alguns colegas que abriu muitas portas para mim, que foi o casamento que eu trabalhei a primeira vez com o Bruno Rubitus, que hoje é o cara que eu
sou meio que fixo da equipe dele, estou com ele desde 2014. E aí, em 2014... Ele é fotógrafo aqui também. Ele chamou no grupo lá alguém para fotografar com eles lá, que ia ter um casamento da irmã e ele queria curtir aquele casamento, ele não queria trabalhar no casamento da irmã. Então, ele montou uma equipe e eu estava nessa equipe. E ali eu conheci o Tafner, abraço Tafner. Aí eu conheci o Anderson Alves, abraço Anderson. Aí eu conheci o Bruno Rubitucci e ali a gente começou a andar junto e conhecer outras pessoas. E tô aí até então conhecendo essa galera, andando com eles todo final de semana, tamo junto, cara. Esse cara é bom. Bom, fera demais, cara. Fera. Brabo. E fotografar casamento, filmar casamento pra mim, cara, é uma adrenalina, assim, é uma coisa... Sabe aquela empolgação que você fica esperando, assim, chegar ao fim de semana? Tipo, é uma coisa empolgante, cara. Ainda faço com muita empolgação. Eu acho assim, quando você tem brilho no olhar, cara, vale a pena fazer aquilo que você está fazendo. Vale a pena. Quando você faz com entusiasmo. O dia que acabar o entusiasmo, cara, for só por dinheiro, vai fazer outra coisa. Porque daí não vai valer a pena mais, cara. Que massa, mano. Bom, todas as suas histórias são histórias muito legais de ouvir. Poderia passar aqui amanhã, à tarde e a noite inteira aqui te ouvindo, cara. Não vou te dar a oportunidade de você falar da sua sogra de novo. Eu sei que você está querendo muito. Mas quem quiser saber da história da sogra do Eric, assista o nosso primeiro podcast, que ele falou um pouquinho a respeito disso. Mas foi muito bom bater esse papo com você, cara. Você é um cara mano. Massa, top demais. E espero que as pessoas tenham sido abençoadas com tudo que a gente conversou aqui. Como eu falei, a gente tem espaço para conversar sobre muitas outras coisas. Tem entrelinhas aí da sua história. Você até falou, né? O momento que você foi morar lá em Foz, que foi uma experiência assim, de 1 ano, mas que tem muita coisa para ser contada dentro disso aí também. Mas foi muito bom ter conversado com você. E estamos aqui finalizando mais uma vez um podcast. E eu queria que você deixasse um recado, cara, para quem ouviu a sua história, para quem ouviu a forma como você conheceu a Cristo e como foi tão importante estar com Cristo em todos esses momentos da sua vida, né? Então, deixe um recado aí pro pessoal que está nos assistindo para a gente finalizar com chave de ouro aí. Cara, busque a Deus enquanto você pode achá-lo. E Ele quer ser encontrado. Então, busque a Deus, cara. Busque a Deus porque o maior prazer de Deus é se revelar. Deus adora se revelar às pessoas. Ele quer se revelar às pessoas. Foi assim na minha vida, pode ser na sua, se você ainda não encontrou a Cristo. E encontrar Cristo é um divisor de águas. É uma experiência única que te transforma de dentro para fora, de uma forma até natural. Não é por esforço, cara. É por relacionamento. Não é por esforço. As coisas começam a mudar naturalmente a partir do momento que você anda com Cristo, se relaciona com Cristo e com as pessoas que o amam também. Então, quer ser sábio, ande com sábio. A primeira fase, então, busque a Deus. A segunda, congregue numa igreja, conheça pessoas e ande com elas, cara. E terceira, se case e tenha filhos, é a coisa mais maravilhosa que tem. Acho que ninguém é completo plenamente sem filhos, cara. É maravilhoso ter filho. É uma nova fase de vida. E não necessariamente um filho apenas biológico, né? Que algumas pessoas têm essa a minha esposa é adotada, cara. Ela é adotiva. Olha aí. Minha esposa não necessariamente um filho biológico, mas um filho também que você possa adotar, né? E caso não seja o seu propósito de vida também, algumas pessoas escolhem também não ter filhos, né? Eu estava conversando semana passada aqui com o Murilo, Murilo Leal, e ele falando, né, cara, eu acho que o auge do homem, da vida do homem, é a paternidade. Ele nem é pai, né? Mas ele falando a respeito disso. Mas é a sua experiência, tá? Mas com certeza, se você for pai, eu tenho certeza que você vai ter uma das melhores experiências do mundo. Eu respeito quem não quer ter filho, cara, mas eu sei como é ter filho. É bom. É muito bom, é muito bom. Bom, gente, finalizamos aqui mais um Ismael Talks, sem quebrar as coisas aqui, né? Feliz demais por estar conversando aqui com o Eric, o cara que fica por trás das câmeras, que leva essas imagens maravilhosas aí para você, mas um cara que nos abençoa dia após dia aqui nos corredores e nas nossas salas aqui com cada história. Eu digo que a história do Eric é extremamente impactante porque ela eleva as nossas emoções e você fica naquela, meu Deus, onde vai parar isso aí, né? Mas foi muito bom. Tchau, tchau para você e até o próximo. Esse foi o nosso 6º Ismael Talks. Foi. Foi.